A crise do lixo em Ribeirão Preto muitas vezes acaba se conectando ou até piorando outros problemas graves. Na Zona Norte, por exemplo, uma tentativa de solução acabou criando uma nova dor de cabeça. Infelizmente, os desafios não se concentram numa única região da cidade. Na penúltima semana de janeiro, o Jornal da Clube recebia este vídeo denunciando mais uma vez a situação degradante da encosta do córrego Tanquinho, na Avenida Costa e Silva. Poucos dias depois, um registro da chuva para mostrar que as águas sempre levam lixo descartado irregularmente para dentro do mesmo córrego. Já no dia 1º de fevereiro, uma novidade mudou o cenário. O dono do terreno construiu um muro, mas o resultado não foi bem a solução que todos esperavam. A parte baixa da avenida virou uma barragem. As marcas ficaram no local e a água subiu tanto que espalhou lixo até o canteiro que divide o corredor. Para os comerciantes vizinhos, o que já era muito ruim conseguiu ficar ainda pior. Piorou. Fizeram um muro para não jogarem lixo, eles estão jogando em outras vias, que nem aqui no canteiro central. Eles deixaram de jogar lá e jogaram na via central. E aí também tem alguns alagamentos que sempre ficam um tempinho. Demora para sair, para escoar, e a gente às vezes não consegue nem sair com o carro, tem que esperar passar. Cliente com o carro aqui não consegue sair, então dificulta bastante. A nossa região aqui é uma região de polo, onde os arquitetos, profissionais frequentam bastante, então fica muito difícil. Além de espalhar a poluição, atrapalhar o trânsito e dificultar a entrada e saída de trabalhadores e clientes locais, este engenheiro civil aponta que as consequências do represamento podem ser mais prejudiciais do que parecem. A água que fica aqui, quanto mais tempo ficar e mais vezes ficar, vai facilitar fissuras, tem possibilidade de passar pelo asfalto, vai comendo a erosão aqui do lado, que vai comer o muro. A água procura um lugar mais baixo para passar. E se ela é bloqueada, ela vai ficar em cima, e é um peso essa água. 1 metro cúbico de água é 1 tonelada. Então, vai comprometer, e ninguém vai ver. Pode passar um caminhão pesado aqui, numa hora, criar uma situação de abertura de uma cratera e ter um acidente sério. A causa do alagamento não pode ser atribuída ao dono do terreno. Afinal de contas, a construção do muro é uma obrigação prevista em Lei Municipal de 2006. As multas para quem descumpre as regras de manutenção dos imóveis sem construção podem ultrapassar R$ 2.300. Além disso, a área, enquanto recebia descarte ilegal de lixo, também estava descumprindo o Código de Meio Ambiente, principalmente o artigo 128, que fala da obstrução de correntes de água, a exemplo do córrego que desce sentido ao Ribeirão Preto e depois deságua no Rio Pardo. Casos como este aqui da Costa e Silva trazem muitas informações que precisam ser bem refletidas. Até o início deste mês, o problema histórico dessa área era com o lixo e a contaminação do córrego Tanquinho. Agora a gente sabe também que a drenagem da avenida e dos bairros ao redor não dá conta de escoar as chuvas de verão. E quanto mais tempo demorar para que uma atitude seja tomada, novos problemas cada vez mais graves podem surgir. E o endereço não é o único da cidade que enfrenta os mesmos desafios. No limite entre o centro e a zona oeste, a Avenida Álvaro de Lima e os arredores são exemplo disso. A cara de abandono se espalhou pela região. Lixo de toda espécie é jogado no ribeirão que dá nome ao município e também nos terrenos vizinhos. Enquanto uma floresta cresce ao longo do leito, no lado de cima, no asfalto, a água encontra também um adversário. O entupimento das galerias, né, que são os bueiros, é onde acaba, uma parte da avenida acaba inundando, né, que é onde o pessoal joga mais lixo. Então, quando chove, os moradores aqui não tem nem como passar lá porque alaga. E como um problema puxa o outro, o morador que já pediu atenção da prefeitura em várias ocasiões, hoje faz um alerta à saúde pública. A dengue vem aí novamente e os investimentos do município poderiam estar concentrados em prevenir para não ter que remediar. Nós vimos o prefeito nas redes sociais mostrando a UPA, né, as tendas, que eles estão preparando para a dengue. Mas quando poderia investir mais em prevenção. E aqui é um bom lugar para se investir em prevenção, em fazer uma limpeza, em limpar o rio, limpar as galerias. É onde acumula água, é onde sai a dengue. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que, devido ao grande volume de chuva, alguns pontos da cidade sofreram aí com os alagamentos temporários, principalmente em áreas já conhecidas por esse tipo de ocorrência.
A administração disse ainda que a maior parte da água está sendo drenada pelo sistema urbano e que a Secretaria de Infraestrutura realiza limpeza de bocas de lobo, galerias e vias de forma preventiva e destacou que planeja atualizações do sistema dentro do novo Plano Municipal de Saneamento Básico. Dr. Fabrício Martins, advogado, especialista nessa área ambiental, participa conosco a partir de agora. Doutor, começando então pelo caso ali da Costa e Silva, que da crise do lixo agora sofre com um problema sério de alagamento. Como é que a gente interpreta isso, doutor, na linha do direito? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O direito protege desde a Constituição Federal, a legislação federal também, as infras constitucionais, os códigos ambientais estaduais e também municipais. Protegem no sentido de proibir a população de descartar lixo irregularmente, principalmente em propriedade alheia, principalmente em locais que causam poluição, né? Isso, inclusive, a lei de crimes ambientais, ela estabelece isso como crime. Então, na verdade, o que precisa realmente é fiscalização em cima dessas condutas que são proibidas. Isso configura ilícito civil, com penalidades, por exemplo, de aplicação de multas, etc. E também criminais mesmo. Existe o estabelecimento de processo criminal com penas às pessoas que fazem isso, que descartam lixo dessa forma. Por isso que se tivesse uma fiscalização maior, tanto do poder público local como da própria polícia, isso certamente, esse problema se amenizaria. Doutor, todo munícipe tem obrigação com seu imóvel e provavelmente foram multas e notificações da prefeitura que forçaram o dono daquele terreno a limpar e colocar muros aí no lugar. Mas nada disso vai funcionar se a prefeitura não for a primeira, né, a dar o exemplo. Sim. É muito difícil controlar toda uma população quando se tem uma prática tão degradante como essa de toda a população, mas sem dúvida nenhuma que o poder público precisa buscar a solução para isso, seja ela qual for. Nós identificamos que um grande problema da poluição no Brasil é justamente a consciência. Infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral e principalmente nos lugares mais carentes, ele não tem uma consciência ecológica, ele não consegue raciocinar que pensar no seu dia a dia que o lixo jogado próximo ao rio vai ser levado pela chuva dentro do rio, vai trazer poluição, vai trazer uma diminuição da qualidade de vida de todo mundo e não só isso. O lixo também entope toda a estrutura de escoamento de água da própria prefeitura, da própria rede municipal. Então precisa ser investido, né? O governo municipal precisa investir na educação ambiental, né? A educação ambiental é fundamental para trazer desde as crianças no ensino básico já uma noção sobre a ecologia, sobre o ecossistema e sobre o seu comportamento, né, de coibir que façam esse tipo de barbaridade que é jogar lixo em rios, etc. Mas uma fiscalização da prefeitura, principalmente como a prefeitura esclarece na nota dela, que épocas de chuva, de verão, se acentuam mais os problemas. Pois bem, então nessa época do ano, a prefeitura precisa fazer uma força-tarefa, ainda que uma contratação extra de fiscais temporariamente, para poder controlar mais a população que lança esse lixo de forma irregular e criminosa. Doutor, falando agora da Álvaro de Lima, lá o morador disse algo interessante, né? A cidade está se movimentando para enfrentar a dengue, mas não está cuidando do problema na raiz, que são justamente os criadouros do mosquito. Exatamente. Eu penso que nesse caso, André, a mesma atitude no primeiro, ela também resolveria o problema ou então diminuiria muito. Seria uma medida mitigadora desse problema todo, uma fiscalização maior, ainda que a prefeitura fizesse uma contratação temporária de um reforço da fiscalização, né? Porque não adianta dizer para o munícipe que a fiscalização não dá conta porque é muita gente que pratica esses
esses crimes, tanto com jogar lixo como permitir, né, o armazenamento de água parada para proliferar aí a larva do mosquito da dengue. Então, uma força-tarefa com mais fiscais, mais agentes sanitários buscando esses focos e coibindo, chamando a população, conscientizando e destruindo esses focos realmente da dengue, é o que nós esperamos como medida mitigadora. Isso é o mais simples, para posteriormente, a longo prazo, uma conscientização da população através da educação ambiental. Doutor Fabrício Martins, advogado, especialista na área do direito ambiental. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom fim de semana. Até mais, doutor. Obrigado, André. Forte abraço a todos. Bom final de semana. Até.